Olá, boa noite a toda a população de Camboriú. Estou aqui nessa live para responder algumas perguntas, estar à disposição de você, camboriuense, e para falar um pouco da preocupação do Poder Executivo com relação ao índice de contaminação comunitária pelo coronavírus na cidade de Camboriú. Na linha do tempo, explicamos por muitas vezes, nós, a imprensa, vocês sempre tiveram total transparência nas atividades da Prefeitura e não é diferente com relação ao boletim de infecção. Os índices que preocupam o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, as autoridades sanitárias e epidemiológicas, a nossa Secretaria de Saúde e o Poder Executivo aqui da cidade. Desde que iniciou a presença do Covid na nossa comunidade com infectados, nós já planejamos, dentro do planejamento estratégico, as condições favoráveis para o melhor atendimento à população de Camboriú. Medidas tomadas com decreto a nível de Estado, a compra de EPIs, a desinfecção de ambientes, o próprio decreto de restrições que existiu fizeram com que lentificasse a contaminação do coronavírus na cidade de Camboriú e também em toda a região. Assim também a ocupação de leitos hospitalares. Estamos vivendo um momento mais crítico na cidade de Camboriú e muito preocupante. A partir do momento que os índices de pessoas contaminadas pelo coronavírus, seja sintomática ou não, sejam pessoas que internem ou não, aumentem de forma significativamente importante para a nossa vigilância, nós temos a obrigação como agente público, como prefeito municipal da cidade de Camboriú e principalmente como médico, de alertar ainda mais a nossa população. Estamos diante de um crescimento de número de casos positivos. Hoje, às 18h30, dia 22 de junho, 344 pessoas positivas já testadas na cidade de Camboriú. O nosso Centro de Diagnóstico Diferencial de Doenças Infecciosas Respiratórias, para buscar o diagnóstico precoce de infecção por Covid-19, já ultrapassou as 2.000 consultas. E vem crescendo diariamente o número de pessoas que buscam o Covid-19. Como você, eu e muitas pessoas de Camboriú já conhecem alguém positivo, como era tão difícil no começo da pandemia na cidade de Camboriú, que não faz tanto tempo assim. Todos nós se recordamos como foi o mês de março, como foi o mês de abril, como foi o mês de maio e como junho está sendo diferente. Junho está sendo diferente pelo excesso de pessoas que fazem o teste e dá positivo. Pelas pessoas que hoje já em 8 perderam a vida morando aqui na cidade de Camboriú, perderam a vida por ter comorbidade, por morar aqui na nossa cidade e se infectar pelo coronavírus e vir a óbito. Hoje 9 pessoas estão internadas em UTI. Pacientes que estão na UTI têm um índice de mortalidade de quase 20% a 25%. E vamos pedir a Deus para que essas 9 pessoas que hoje estão na UTI possam atingir a cura. Nós precisamos muito da conscientização da população. Um novo decreto foi assinado e através de um acordo de colegiado entre prefeitos para que novas medidas restritivas acontecessem na nossa região. Nós também aceitamos de forma ética o que está na decisão do colegiado, aqui de todos os prefeitos da ANFRE, para que essas medidas restritivas também acontecessem em Camboriú. Mas me preocupa, porque essas medidas restritivas são simples medidas, como não poder sair das 23 horas às 6 horas da manhã. Já tivemos essas medidas por mais de 60 dias e que ajudaram a Camboriú não ter índices tão alarmantes como outros municípios. Mas vamos novamente ter o toque de recolher das 23 às 6 da manhã, a partir de amanhã. Como áreas de lazer, parquinhos, nós estamos já projetados para receber parques infantis, academias de saúde ao ar livre, que estão sendo colocadas em diversos bairros e que vão continuar sendo colocadas, mas não deverá ser utilizada, porque está restrito o uso dessas áreas de lazer. Caminhadas de forma individual, alguma pessoa caminhando isoladamente, não há problema de restringir, mas aglomerações de pessoas, cabe a você, cabe a mim, ter na consciência que esse momento não é o ideal para isso.
nós solicitamos ao governo do estado e estamos aguardando a habilitação pelo Ministério da Saúde de 20 leitos intermediários no tratamento ao coronavírus, que irão auxiliar Camboriú e toda a região dos pacientes que estão entre ir para uma UTI e ir para um quarto ganhar alta hospitalar. Esses pacientes intermediários. E essa capacidade do Hospital Cirúrgico de Camboriú foi porque houve investimento em camas hospitalares, equipamentos, melhorias necessárias para que chegássemos nesse momento com um pouco mais de tranquilidade. Porém, é nítido, como médico, posso afirmar que as medidas restritivas deverão ser tomadas muito em breve, pelo aumento do número de casos contaminados na nossa cidade e na nossa região. E principalmente porque já se sabe que aumentaram os leitos de UTI, tanto no Marieta como no Ruth Cardoso, que são os leitos habilitados pelo Ministério da Saúde, que tem a ofertar para toda a região. E esses leitos são pagos pelo SUS através de diária, as internações hospitalares dos pacientes que precisam de UTI. E ele é credenciado para atender todos os municípios da região, por isso que pede a habilitação ao Ministério da Saúde. Essa habilitação fez com que, aumentando o número de leitos de UTI, diminuísse um pouco nesse momento a ocupação, esse índice de ocupação de leitos de UTI, da unidade de tratamento intensivo. Pacientes que com comorbidade muitas vezes precisam de um nefrologista, de um cardiologista, de multiprofissionais que estão atuando no mesmo paciente que muitas vezes em ventilação mecânica está sofrendo e passando por uma grande dificuldade. Estamos vivendo um grave problema de saúde pública no mundo. E esse grave problema de saúde pública chega à nossa região com maior intensidade agora no inverno. Doenças infecciosas respiratórias fazem o médico ter mais dificuldade no diagnóstico diferencial. Será que é um resfriado comum, um para-influenza, ou influenza? Será que é o Covid-19? Pelo exame físico, colocar um estetoscópio, ouvir o paciente, ao auscultar o paciente, não vai conseguir fazer o diagnóstico exato. É necessário de exame. Nós estamos aumentando a oferta de exame, pedindo a compreensão que não são todas as pessoas que precisam imediatamente do exame. Existe um protocolo. Mesmo assim, mais recurso do município investido na compra de novos exames através de pregão. EPIs à disposição para toda a nossa comunidade servidora da saúde pública. As unidades básicas de saúde continuam atendendo das 7 às 19 horas em todas as unidades. Pedindo a compreensão de você que procura o centro de diagnóstico diferencial lá atrás do hospital, o Covid-19, para ir com necessidade. Já teve febre, já não melhorou, tomou um analgésico, melhorou. Não é para ir lá só fazer perguntas sobre, conheci alguém que foi positivo. Isso você deve sim ir a um posto de saúde, a uma unidade básica de saúde, porque ali o médico está aguardando os pacientes sintomáticos, com febre, com diarreia, com dor, com sinais e sintomas mais clássicos da doença, aguardando por um atendimento especializado, um atendimento médico. Temos hoje, oficializamos hoje o decreto número 3.698 de 2020, que é o mesmo decreto que foi também realizado pelos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú e os municípios da ANFRE, através de reunião com os prefeitos da ANFRE. Mas temos que alertar a população que nós precisaremos de medidas mais restritivas e da conscientização de cada um de vocês, para que nós não tenhamos que amanhã mesmo, ou ainda essa semana, fazer novas medidas restritivas pelo aumento preocupante do número de casos na nossa região. Peço a atenção de cada um de vocês, estou à disposição, se alguma pergunta quiserem fazer. A Renata comentou aqui, prefeito, que o Parque Linear acabou de ser lacrado, né? Se todos os pontos, as praças, quadras esportivas também serão lacradas. Sim, as práticas de esporte individual está liberada. Qualquer prática coletiva está proibida a partir de amanhã, por tempo indeterminado, na cidade de Camboriú.
O Alziro está pedindo aqui para reforçar a fiscalização. Outra pessoa que também já comentou sobre os bares, né? Muita concentração. E vai lembrar que a gente tem uma equipe de fiscalização acompanhando isso diariamente. Nós temos já uma equipe que se reúne semanalmente e tem feito diariamente essa fiscalização. Porém, a cidade de Camboriú não tem tantos fiscais para cobrir toda a necessidade que tem no município. Tivemos hoje também uma reunião com a Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, o capitão Zancanário, e com o comandante do Corpo de Bombeiros, Tenente Neto, onde também, juntamente com a Defesa Civil, com a Secretaria de Administração, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, fizemos uma reunião estratégica para definir um aumento ainda mais da fiscalização, utilizando também nossos fiscais aqui da Secretaria de Finanças, Secretaria de Planejamento, para todos juntos podermos ampliar ainda mais a capacidade de fiscalização, até mesmo utilizando cargos de confiança. O Fernando já perguntado agora há pouco, prefeito, se pode acontecer um lockdown, como está acontecendo em algumas cidades do Brasil. Se eu falar como gestor público, eu gostaria que não acontecesse. Se eu falar como médico, o médico vai respeitar sempre as estatísticas que a infecção viral está trazendo para a comunidade. E nós aqui da região estamos aqui pedindo uma grande campanha de conscientização para evitarmos o lockdown. Mas antes disso existem restrições necessárias, principalmente de aglomerações, que deverão ser tomadas muito em breve, caso os números continuem aumentando. A Eliana Marafiga está perguntando quais os sintomas que eu devo para procurar o atendimento. É comum qualquer virose, né, e a gente está falando de um quadro viral, as manifestações sintomáticas semelhantes à gripe. Dor muscular, febre, às vezes uma febre baixa, às vezes uma febre de 40 graus, dor de garganta, uma certa dificuldade respiratória, não uma falta de ar intensa, mas uma respiração um pouco mais cansada, é comum em todas as síndromes gripais. E esse diagnóstico diferencial, nessa fase sintomática, é complicado para o profissional médico chegar e dizer que é essa ou aquela gripe. A gripe não tem um remédio específico provado na ciência, através do ensaio clínico randomizado, que seja 100% eficaz no tratamento. Então a gente costuma dar medicação sintomática. A febre, um dos analgésicos utilizados com muita frequência, os antitérmicos, é a dipirona, que de acordo com a prescrição de um médico, você deverá tomar uma gota por quilo na criança, 500 mg geralmente com o adulto, quando é mais obeso 1 grama, até de 6 horas. Ou um paracetamol, que é o famoso Tilenol, de 500 ou 750 mg, ou em gotas. E também anti-inflamatórios, porque a virose cursa no nosso organismo com reações inflamatórias mais intensas. E o Covid tem essa característica. Ele acaba afetando de forma sistêmica vários órgãos do organismo, principalmente pulmão, onde dá uma pneumonite, uma inflamação dos alvéolos pulmonares e das veinhas, das artérias pelo corpo, arterite, vasculite. Quando é no rim, faz uma nefrite. Então essas inflamações pelo organismo acabam fazendo um quadro sistêmico que necessita também de um anti-inflamatório, como um ibuprofeno ou outro anti-inflamatório, que aí eu recomendo uma consulta médica quando você vê que mais sinais e sintomas estão acontecendo, para que o médico possa lhe prescrever uma receita, o medicamento ideal para você tomar. Às vezes você tem alergia a determinado medicamento, e eu peço para que evite tomar também muitos remédios sem a consulta médica, até porque a unidade básica de saúde tem médico todos os dias das 7 às 19 horas, lhe aguardando. Converse com a enfermeira, converse com o agente de saúde, você vai ser muito bem atendido na unidade básica de saúde. Havendo a piora, principalmente de cansaço, novos sintomas, piora da febre, associado também a manifestações gastrointestinais, que também dá as enterites, com diarreia, e a piora clínica, você deve sim imediatamente procurar. E eu acho correto você ir lá no centro do Covid para fazer sim o teste diagnóstico, seja por suave ou seja pela coleta de uma gota de sangue, fazendo o teste de anticorpos IgG e IgM. Na fase inicial, o PCR, e que também é feito pelo suave, ele é mais fiel à positividade no trecho inicial da doença, da contaminação, que são os primeiros 7, 10 dias, e o IgG e IgM numa fase um pouco mais tardia,
o IgG dando positivo, significa que você já produziu anticorpos, já passou pela doença, e o IgM positivo significa que você está na fase aguda, você está doente. Então esses exames, testes diagnósticos, são feitos na cidade de Camboriú, aumentamos a nossa capacidade de ter, mas o LACEN, que faz principalmente o SWAB, está com uma oferta gigantesca a nível de Santa Catarina e não está conseguindo, num tempo rápido, dar o resultado para a população. Estamos também verificando, junto com a Secretaria de Saúde, a capacidade que nós podemos ter de encaminhar para outros serviços especializados para trazer o quanto antes a resposta desses testes para a população. Isso era um questionamento, algumas pessoas falavam sobre isso, sobre o atraso no resultado. Na verdade, isso está atrasando por causa de Florianópolis, né? Exatamente. Os exames, os laboratórios credenciados para ofertar em Santa Catarina não são muitos, e com isso, principalmente o LACEN, que é a referência, tem prejudicado muito. A ANF agora também conseguiu um encaminhamento que está sendo feito, mas ainda a entrega de exames é num quantitativo muito grande, que está impossibilitando que os resultados venham rápido. Outra pergunta que chegou já tarde pelo nosso Face é se só o centro do Covid é que faz os exames. Vale destacar para as pessoas que aquelas pessoas que têm condições e têm uma certa urgência, elas podem procurar também laboratórios, né? Há outros laboratórios particulares que fazem o exame. Exatamente, é um custo aí entre 200 e 300 reais, varia dentro desse custo. Existem sim laboratórios fazendo, tem até por custo menor, né? Nós fizemos agora um pregão eletrônico, compramos testes diagnósticos, eu acho que na casa de R$90, eu não sei precisar exatamente o valor, mas ficou na casa de R$90, compramos aí cerca de quase 1.000 testes agora para a população e iremos investir na compra de mais ainda. Outra pergunta aqui, prefeito, que de vez em quando apareceu novamente, falando sobre por que nesses 3 meses não foi implantada a UTI no Hospital Cirúrgico de Camboriú? Implantar uma UTI vai de... primeiramente, você tem que saber o que é uma UTI, né? Unidade de Tratamento Intensivo. Ela é multiprofissional, ou seja, não é colocar uma cama hospitalar, uma bomba de infusão, um monitoramento cardíaco, um aspirador e alguns medicamentos que são comumente usados na UTI que você pode abrir uma UTI. Você tem que ter profissional médico habilitado com especialização em médico intensivista que trabalhe por esse leito 24 horas, enfermeiro intensivista, muitas vezes um apoio de banco de sangue, nefrologista, hematologista, cardiologista e vários médicos que terão que dar suporte a esse paciente que tem comorbidades de vários órgãos, por isso ele está numa UTI e que precisará também de exames complementares de rotina, dosagem de potássio, de sódio, de magnésio, de cloreto, então exames laboratoriais, gasometria arterial, com muita frequência, vai exigir que esse laboratório, com maior complexidade, esteja dentro do hospital para dar o suporte da UTI, porque esses pacientes vão fazer muitos exames durante a sua internação na UTI. Vai também necessitar, por exemplo, de uma hemodiálise, se ele entrar em falência renal ou uma pré-renal, ou que a gente precise numa insuficiência renal agir para que a pessoa não perca o rim pela função renal que está prejudicada. Você vai precisar então de um nefrologista e de uma equipe especializada para fazer esse tratamento. Então, um paciente de UTI precisa de muito investimento para que você possa ter a solicitação de habilitação ao Ministério da Saúde e aí, por si só, aumentar o leito é mais fácil. Você já tem 10, aumenta para 20, os profissionais todos já estão habilitados, trabalhando dentro desse hospital. Gerar uma nova UTI, criar uma nova UTI, exige uma complexidade, um investimento muito grande, porque você vai ter que ter todos esses profissionais para poder tentar a habilitação, primeiro oferecer essa discussão a nível regional, depois a nível estadual, e a nível estadual encaminhar para o Ministério da Saúde para ter a habilitação desses leitos e poder receber o leito como internação de UTI. Certo. Tem outras perguntas aqui, prefeito, perguntando sobre barreiras, podem voltar às barreiras, e também perguntas sobre a volta das aulas. Só mais uma coisa, exames complementares, eu falei dos exames laboratoriais, mas nós precisamos de tomografia, de ressonância, de cirurgião vascular, de cirurgião torácico. Aí começa uma série de broncoscopia, de uma série de
investimentos paralelos só à UTI patologista, que nós vamos ter que ter num hospital para que a UTI possa realmente ser eficaz para quem necessitar. E lembrar que na reunião de vocês de prefeitos também foi decidido que os municípios estão contribuindo, né? No caso hoje com o Ruth Cardoso, e Camboriú também vai repassar um valor. Exatamente, nós estamos aí rateando até despesas de 6 leitos da UTI do Ruth Cardoso. Camboriú aí com cerca de R$90 mil irá contribuir com 6 leitos da UTI do Ruth Cardoso nesse momento de pandemia. Aulas, prefeito, alguma determinação nesse decreto de volta às aulas, alguma expectativa? Estamos respeitando o decreto proposto a nível de ANFRE, a nível da Associação dos Municípios da nossa região. Então, é um decreto que não tem tantas medidas restritivas, como foi falado, mais medidas menos restritivas, mas que já é um sinal de alerta para que a conscientização da nossa população precisa cada um fazer a sua parte, porque deveremos ter medidas mais restritivas muito em breve. As aulas, o retorno das aulas em agosto dependerá totalmente do índice de infecção que ocorrerá agora em junho e julho, porque nós teremos que estar na decrescente ou um número muito reduzido de contaminados para que volte realmente às aulas na primeira semana de agosto. A Rose Testoni, ainda sobre as UTIs, ela comentou, resumindo, sem UTI, então, vale destacar, né, prefeito, como o prefeito já reforçou, que a nossa referência é o Hospital Ruth Cardoso, que recebe recursos do SUS, e também Camboriú passa a contribuir lá. Agora foi habilitado os 20 leitos, né, de retaguarda, né, que o senhor pediu ao governador. A cidade de Camboriú precisa investir de ter UTI, mas nesses 136 anos, né, nunca houve uma unidade de tratamento intensivo na cidade de Camboriú, e muito já evoluiu, né? Equipamentos que são usados em UTI, como até um ventilador mecânico, pela primeira vez agora nessa gestão nossa, que está tendo no Hospital de Camboriú ventiladores para poder manter entubado o paciente no pronto-socorro com bomba de infusão e medicamentos. Manter um paciente em tratamento intensivo, aguardando uma transferência para a UTI, o nosso hospital já tem condições. Alguns comentários aqui também, monitoras, serventes, comentando que não estão tendo aulas, mas estão tendo que trabalhar. Então, vale reforçar, né, que o próprio Tribunal de Contas tem cobrado da Prefeitura o que essas pessoas que não estão trabalhando, né, e estão recebendo salário em casa, o que a Prefeitura tem adotado, quais as medidas para que elas contribuam nesse período. Exatamente, todos os servidores que são classificados como serviço não essencial ao município estão também tendo que cumprir o seu trabalho de alguma forma, porque estão recebendo normalmente, e graças a Deus, nessa crise econômica, mantivemos o pagamento em dia de todos os servidores e também todos os contratos vigentes de servidores no município de Camboriú estão se mantendo. Então é importante que todos os serviços não essenciais que possam também ser remanejados e colaborar com o município nesse momento, como servidor público que está recebendo seu salário em dia, é importante a participação desse servidor nos serviços que precisamos. No caso das merendeiras, inclusive algumas ajudando a confeccionar agora as máscaras, né, para quando as aulas voltarem. Então, essa participação é muito importante. Outras também colaborando em outros departamentos, onde pessoas foram afastadas com sintomas, enfim. Prefeito, aqui para a gente encerrar, nada contra, mas os templos evangélicos todos sentados, uns do lado do outro. Era interessante o senhor falar sobre essa reunião que houve hoje à tarde com os pastores, né, com líderes evangélicos, pastores e os padres também que estiveram aqui. Foi uma campanha de conscientização. Ouvir, dialogar com autoridades eclesiásticas foi fundamental para que eles soubessem da atualização dos números, da grande preocupação do Poder Executivo, da minha preocupação como médico, entendendo que estamos entrando no pior momento da infecção do coronavírus na nossa cidade. Que passaremos aí por pelo menos 40, 50 dias de bastante preocupação no município e precisamos desse entendimento, que eu, você, cada um faça a sua parte, porque somente juntos podemos passar e com certeza esquecer essa tristeza que foi a infecção do Covid-19 para a nossa região, mas principalmente aqui para a cidade de Camboriú, e que o quanto antes possamos passar por essa experiência ruim em termos de saúde pública. E é importante, mais uma vez, lembrar que você pode sim evitar e mudar alguns hábitos que você tem, de cumprimentar apertando a mão, abraçar, beijinho,
ir visitar pessoas sem necessidade e também de orientar quem você ama, seus amigos, seus vizinhos, seus familiares, a evitar sair de forma desnecessária da sua residência. Use álcool gel, lave bem as mãos, use máscara, faça as medidas preventivas possíveis serem hábitos diários da sua vida. Quero aqui também agradecer o trabalho de todo mundo envolvido no enfrentamento do coronavírus. Nosso profissional da área da saúde está extremamente estressado com o excesso de pessoas que vêm e precisam do atendimento com qualidade. Mantemos o atendimento humanizado, o acolhimento, uma capacidade melhor até, com mais 2 unidades básicas de saúde sendo inauguradas, com melhor acolhimento. Mas é nítido o cansaço que está havendo em todos os profissionais, desde a limpeza, os profissionais que estão voltados diariamente, nosso pessoal da comunicação, todo mundo focado de manhã, à tarde e à noite no enfrentamento do Covid-19. Então, pedir um pouco de atenção quando você chegar nervoso, ansioso, ansiosa a um atendimento clínico. Lembre que ali também tem uma pessoa que está servindo você e que está também com um nível de ansiedade pelo excesso de trabalho que tem tido nos últimos dias, principalmente nas últimas 3 semanas, e que já estamos há mais de 100 dias voltados com esse propósito de vencer o coronavírus. Que Deus abençoe a cidade de Camboriú, que Deus traga saúde para todos nós e todos os nossos familiares, toda a população da nossa cidade, e que você seja um vetor do bem, comunicando a quem realmente você ama da importância da prevenção no enfrentamento ao coronavírus. A Ellen está comentando aqui, mais lives, as pessoas precisam ser informadas, lembrando que naquele momento em que a pandemia, né, chegou ao Brasil, lá em março, a gente fazia lives diárias, e essa já é uma determinação do senhor, né, da gente voltar novamente a conversar com a população de Camboriú através das lives, e a gente iniciando já hoje. Exatamente, vamos estar mais próximos, a nossa comunicação através da página oficial está à disposição também de qualquer dúvida, questionamento. E mais uma vez, obrigado a você que tem feito a sua parte e ajude a multiplicar ainda mais a informação para que possamos logo passar por essa crise de saúde pública. Um abraço e uma boa noite. Lembrar a todos que chegaram agora no final da live, né, ela fica salva aqui na nossa página, você que perdeu algum assunto pode voltar, né, ela vai ficar salva aqui e acompanhar. Você que puder compartilhar também para que mais pessoas tenham acesso, a gente agradece. Uma boa noite.